Bem-vindo ao curso de cálculo das funções de uma variável real. Eu sou Marcos Paulo. Nesse episódio, vamos provar as propriedades de limite no infinito. Acompanhe comigo. No episódio precedente, eu apresentei o teorema 1.19, mas não demonstrei. E nele você tem as propriedades operatórias para limite no infinito. Então eu coloquei aqui se limite de f de x igual a L e limite de g de x igual a m, quando x tende a mais infinito, e k uma constante real, então o limite da constante é a própria constante, o limite de uma função f de x, quando multiplicado pela constante k, dá k vezes o limite da função, o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, e o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o denominador tenda para um número diferente de zero. E assim como aconteceu nas propriedades de limite para x tendendo a x0, tanto o limite da soma como o limite do quociente podem ser estendidos para uma quantidade maior que duas funções. Então, como você está observando aí, todas essas propriedades envolvem x tendendo a mais infinito. Mas o teorema continua válido também se a gente trocar isso por x tendendo a menos infinito em todo o enunciado do teorema. Em alguns casos eu escrevo a adaptação que deve ser feita para x tendendo a menos infinito, e em outros eu deixo para você tentar descobrir. E coloque aqui nos comentários para saber o que você fez. Então vamos começar provando que o limite da constante é a própria constante. E como eu sempre te orientei, é bom anotar o seu objetivo. Então eu vou provar que para todo epsilon maior que zero, existe um delta que também é maior que zero, tal que para valores de x maiores que delta, então o módulo de k menos k é menor que epsilon. Com um detalhe, esse primeiro k é a função constante e esse segundo é o candidato a ser limite dela. Então aqui não tem muito o que fazer, porque quando eu olho para essa desigualdade com módulo, eu observo que módulo de k menos k dá sempre zero, e isso é precisamente o que eu supus aqui no começo, só que lido de trás para frente, epsilon maior que zero. Então por isso a propriedade é sempre verdadeira. Se eu fosse provar para x tendendo a menos infinito, a adaptação que eu deveria fazer aqui é a seguinte: para todo epsilon maior que zero, existiria um delta menor que zero, tal que para valores de x menores do que delta, valeria essa desigualdade. Agora eu vou mostrar a segunda propriedade. Para isso, eu vou separar em dois casos. O primeiro caso é bem simples, k igual a zero. O nosso limite fica zero vezes a função, o que dá zero, e aí entramos com a propriedade do item 1, limite da constante é a própria constante. Então, suponhamos que k seja diferente de zero e vamos provar que, dado qualquer epsilon maior que zero, sempre existe um delta também maior que zero, de modo que para x maior que delta, o módulo de k f de x menos k L é menor que epsilon. Mas nós sabemos que o limite de f de x é igual a L, então isso significa que, dado qualquer epsilon' positivo, podemos encontrar um delta também positivo, de modo que para x maior que delta, o módulo de f de x menos L é menor que esse epsilon'. Como esse epsilon' é qualquer, então, dado qualquer epsilon maior que zero, vamos substituir epsilon' por epsilon dividido por módulo de k, que é maior que zero, obviamente. Daí podemos encontrar um delta maior que zero, de modo que a implicação, se x é maior que delta, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon dividido por módulo de k, é verdadeira. E agora vamos trabalhar aqui nessa parte da implicação. Multiplicando ambos os membros por módulo de k, você sabe que o módulo do produto é o produto dos módulos, então podemos colocar k vezes f de x menos L tudo dentro do módulo e distribuir o k dentro desse parêntese para obter módulo de kf de x menos k L, menor que epsilon. E claro, isso significa que
o limite de k vezes f de x, quando x tende a mais infinito, é k vezes L. E agora vamos provar que o limite da soma é a soma dos limites, ou seja, que dado qualquer epsilon maior que zero, sempre existe um delta também maior que zero, tal que x maior que delta implica que o módulo de f de x mais g de x menos a soma dos limites L mais M é menor que epsilon. Então vamos abrir as hipóteses aqui para f que tende a L e g que tende a M. Então, dado qualquer epsilon maior que zero, não faz mal trabalhar com epsilon sobre 2, que também é positivo. E aí nós podemos determinar ΔI e ΔII de modo que x maior que ΔI implica módulo de f de x menos L menor que epsilon sobre 2. E x maior que ΔII implica módulo de g de x menos M menor que epsilon sobre 2. Se você prestar bem atenção, até aqui muita coisa foi parecida com o que nós fizemos para o limite da soma quando x tendia a um certo número x0. Só não é igual porque se x tendesse a x0, esse pedaço aqui do nosso objetivo seria módulo de x menos x0 entre 0 e delta. E naquela ocasião, na sequência da demonstração, aqui seria x menos x0 em módulo entre 0 e ΔI, e aqui entre 0 e ΔI. Daí a sequência seria escolher como sendo delta um mínimo entre ΔI e ΔI. Mas aqui você deve escolher o máximo entre ΔI e ΔI. Para esse número, então, você tem x maior que delta, implica na soma dessas desigualdades aqui, módulo de f de x menos L mais módulo de g de x menos M menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que é epsilon. E agora vamos trabalhar com essa desigualdade. A soma dos módulos menor que epsilon. Está aqui a desigualdade onde a gente parou, e agora eu entro com a desigualdade triangular. O módulo da soma é menor do que ou igual à soma dos módulos. O que nós tínhamos antes era a soma dos módulos. Aqui eu coloquei, lendo de trás para frente, maior do que ou igual ao módulo da soma. E esse módulo que está bem aqui pode ser reescrito como módulo de f de x mais g de x menos L mais M. Então, pegando só o filé que está bem aqui, vem justamente o nosso objetivo. Para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que x maior que delta implica que o módulo de f mais g menos L mais M é menor que epsilon. Então, o limite da soma é a soma dos limites. E para estender para mais de duas funções essa propriedade, substitua x tendendo a x0 em tudo que aparece aqui por x tendendo a mais infinito ou x tendendo a menos infinito, aplicando aí o raciocínio sobre indução finita. E a mesma coisa nessa etapa aqui que fica demonstrado. Para o limite do produto, vamos precisar de dois resultados adicionais. O lema 5 diz que limite de f de x é igual a L quando x tende a mais infinito, é equivalente ao limite de f de x menos L igual a zero também para x tendendo a mais infinito. E não é difícil provar isso? Veja, limite quando x tende a mais infinito de f de x igual a L é para todo epsilon maior que zero, tem sempre um delta maior que zero, tal que x maior que delta nos dá módulo de f de x menos L menor do que epsilon. E bem aqui a gente vai fazer uma pequena modificação, acrescentando apenas um menos zero dentro do módulo e agrupando o f de x menos L. Então aqui temos uma função menos o seu limite dentro do módulo, significa dizer que limite de f de x menos L para x tendendo a mais infinito é zero. E o lema 6 é um caso particular da propriedade do limite do produto. Se o limite de f de x é igual a L e o limite de g de x é zero,
para x tendendo a mais infinito, nesse caso o limite do produto é zero. Então vamos provar que para todo epsilon maior que zero, existe delta também maior que zero, tal que x maior que delta implica que o módulo de f vezes g é menor do que epsilon. Então, aplicando a definição para o limite de f de x e escolhendo em particular um epsilon positivo, eu vou escolher epsilon igual a 1, e para esse epsilon igual a 1, eu já consigo encontrar um delta 1 maior que zero, de modo que esse termo aqui se torna módulo de f de x menos L menor do que 1. Agora vamos entrar com uma outra propriedade de módulo. Esse aqui é uma consequência da desigualdade triangular. O módulo da diferença é menor do que ou igual à diferença dos módulos. Aqui eu tenho a diferença dos módulos, por isso eu coloquei módulo de f de x menos L menor do que ou igual antes da desigualdade. E trabalhando com o primeiro e o terceiro termos, módulo de f de x menos módulo de L é menor do que 1, o que significa que módulo de f de x é menor que 1 mais o módulo de L. Eu coloquei essa desigualdade em vermelho porque nós vamos precisar daqui a pouquinho. E abrindo a hipótese sobre a função g, o limite de g, lembre-se que é zero, então eu posso encontrar um delta maior que zero a partir de qualquer epsilon' maior que zero, de modo que x maior que delta implica módulo de g de x menor do que epsilon. Aliás, aqui na verdade é um epsilon', vamos já corrigir isso. Pronto. Então, como o nosso epsilon' é qualquer, vamos escolher como sendo epsilon dividido por 1 mais L, que é maior que zero, nós já sabemos disso. O epsilon que veio lá da função f é positivo, 1 mais L também é positivo, quociente dá positivo, então podemos encontrar delta 2, de modo que para x, a partir desse delta 2, temos que módulo de g de x é menor do que epsilon dividido por 1 mais L. Eu vou usar também essa desigualdade, então a gente tem também a desigualdade azul. Então seja agora delta o máximo entre delta 1 e delta 2. Para valores de x maiores que delta, o módulo do produto que nós queremos avaliar é o módulo de f vezes o módulo de g. E para módulo de f e módulo de g, vamos usar respectivamente as desigualdades vermelha e azul, obtendo 1 mais módulo de L vezes epsilon dividido por 1 mais módulo de L, que é igual a epsilon. E agora nós já estamos em condições de provar o limite do produto. Bom, o nosso produto f vezes g pode ser decomposto em f vezes g menos L vezes g mais L vezes g menos L vezes m mais L vezes m. Então, estou acrescentando e retirando quantidades aqui, tanto em vermelho quanto em azul, o que não altera em nada. E agora eu vou fatorar algumas coisas aqui. Por exemplo, f vezes g menos L vezes g, eu coloco g em evidência. E em LG menos LM, eu coloco L em evidência. E agora basta passar o limite quando x tende a mais infinito. Obtendo essa bonita expressão, a gente já sabe que o limite da soma é a soma dos limites. Então, eu decompus aqui o limite desse, que está bem aqui, o limite desse aqui, que está bem aqui, e esse outro, que está bem aqui. Note que pelo lema 5, f de x menos L tende a zero. Então, fica 0 vezes g, que aí cai para a propriedade 2, o limite dá zero. Aqui eu tenho uma constante multiplicada por uma função, só que essa função tende para zero. E aqui eu tenho o limite da constante, que é a própria constante. Fica 0 mais L vezes 0 mais LM, ou seja, LM. Limite do produto é o produto dos limites. E para estender a propriedade para uma quantidade de funções qualquer, seja para x tendendo a mais infinito ou x tendendo a menos infinito, você coloca uma dessas duas tendências no lugar de x tendendo a x0 em todos os passos daqui e daqui.
Isso também vai exigir dois lemas. Lema 7, se o nosso g tende para m diferente de zero, quando x tende a mais infinito, então existem delta e n positivos. Então, para valores de x maiores que delta, o módulo de g de x é maior que n. Então, vamos aqui abrir a hipótese sobre g. Dado qualquer epsilon maior que zero, vale tudo que está escrito aqui. E vamos, então, considerar o nosso epsilon como sendo o módulo de m dividido por 2, que é positivo. Então, a partir daí, você encontra um delta, de tal maneira que essa implicação vira x maior que delta, significando módulo de g de x menos m menor do que módulo de m sobre 2. Então, aqui abrindo nas propriedades de módulo, menos módulo de m sobre 2 é menor do que g de x menos m, que é menor do que módulo de m sobre 2. Agora soma m em ambos os membros e fica m menos metade do módulo de m menor que g, menor do que m mais metade do módulo de m. Considerando dois casos, o primeiro m maior que zero, isso nos dá módulo de m igual a ele próprio. Então, posso tirar o módulo aqui dessa desigualdade. E fazendo as contas, a gente fica com m sobre 2 menor do que g de x, menor do que ou igual a 3m sobre 2. Lembrando que tudo isso é maior que zero. E para o segundo caso, o m sendo negativo, o módulo de m é menos m. Então, eu venho aqui e troco por menos m. E depois eu faço as continhas que estão escritas aqui, dando 3m menor do que 2, menor do que g de x, menor do que m sobre 2. E tudo isso é menor que zero. Lembrando que o m é menor que zero nesse caso. Passando o módulo nessa desigualdade, nada se altera. E aqui os termos invertem de posição, ficando então, em qualquer caso, com módulo de m dividido por 2 menos módulo de g menor que módulo de 3m dividido por 2. E assim nós encontramos o nosso n, que pode ser o módulo de m sobre 2, que é positivo. Daí, para valores de x maiores que delta, o módulo de g de x é maior que m. No lema 8, nós vamos provar um caso particular da propriedade do limite do quociente, que é 1 sobre g de x tende para 1 sobre m quando x tende a mais infinito. Lembrando sempre que nós estamos supondo aqui que o nosso m é diferente de zero. Então aqui está o nosso objetivo, provar que 1 sobre g menos 1 sobre m em módulo é menor que epsilon. Daí eu entro com o lema 7, encontrando um certo delta1 e um certo n, de modo que x maior que delta1 implica módulo de g de x maior que n. Invertendo ambos os membros dessa desigualdade, a gente tem então 1 sobre g menor que 1 sobre n. E agora, abrindo a hipótese sobre o limite de g, a gente pode encontrar delta maior que zero, a partir do qual, para valores maiores que esse delta, o módulo de g de x menos m é menor que epsilon. Bom, como epsilon é positivo, eu posso trabalhar com epsilon multiplicado por módulo de m vezes n, que nós já sabemos que dá tudo positivo, e encontrando assim um delta2, de modo que para x, a partir desse delta2, para x maiores que esse delta2, módulo de g menos m é menor que epsilon vezes módulo de m vezes m. Bom, agora vamos tendo um delta1 aqui e um delta2 aqui, a gente escolhe o máximo. Quando você fizer as demonstrações para x tendendo a menos infinito, não se esqueça que você deve considerar o mínimo, tá? Então, para esse delta, a gente faz essa continha aqui, 1 sobre g menos 1 sobre m, dá m menos g dividido pelo produto de m por g, e daí é só arrumar as coisas para usar as desigualdades azul e vermelha. Então, essa arrumação seria módulo de g menos m vezes o inverso do módulo de g vezes o inverso do módulo de m. Fazendo as contas, isso aí é menor do que
epsilon módulo de m, n vezes 1 sobre n vezes 1 sobre módulo de m, que é igual a epsilon. Provando então o lema 8, e agora vamos usando aí a propriedade 3 e o lema 8. É a mesma coisa que f vezes 1 sobre g, limite do produto é o produto dos limites, e esse limite vem do lema 8, resultando em L sobre M. Beleza? Muito obrigado pela audiência. No próximo episódio, vamos aprender a calcular limite para x tendendo a mais e x tendendo a menos infinito. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e trazer seus amigos para estudar aqui conosco. Qualquer dúvida, coloca nos seus comentários. Dá sempre aquele joinha. Não se esqueça de se inscrever também. Vai ajudar você a lembrar quando haverá novas aulas. Até lá e bons estudos.